Você já desejou que a pessoa que te traiu pagasse exatamente na mesma moeda? Já imaginou apertar um botão e ver a vida dela desmoronar na sua frente? E agora me diz com calma, você teria coragem de apertar esse botão? E se depois de apertar esse botão fosse você quem acabasse parecendo o vilão da história? Hoje eu vou te contar a história de uma mulher que fez isso. E de um site que prometia justiça, mas começou a fabricar castigo. Se você já quebrou uma promessa ou já foi traído por alguém, essa história é sua também. Fica comigo até o fim, porque talvez você descubra que o tribunal mais perigoso não está na internet. Ele está dentro da sua cabeça. A história começa numa madrugada qualquer, com a luz fria de um notebook aceso num quarto escuro. Uma está sentada na cama, de moletom velho, cabelo preso de qualquer jeito, com olheiras profundas. Na tela, um painel mostra números subindo sem parar. Visualizações, compartilhamentos, comentários, denúncias. No topo da página está escrito em letras simples, mas com um peso enorme na cabeça dela: Tribunal das Promessas Quebradas. Na outra aba, uma rede social inteira está em chamas por causa de um único nome: Eduardo Silveira. Ele é o famoso guru da ética empresarial, o homem que fala de propósito e transparência em palestras lotadas. Mas naquela madrugada ele é só o alvo principal de um nichamento digital que parece não ter fim. Tem print de conversa, áudio vazado, depoimento de ex-funcionários revoltados. Todo mundo compartilha, todo mundo julga, todo mundo tem a opinião pronta. E lá no fundo da cadeia de eventos, apertando alguns botões que começaram essa avalanche, está Luna. Ela olha para a tela com a mão tremendo levemente. Uma parte dela sente alívio e até um certo prazer em ver o discurso bonito cair. Outra parte sente um peso estranho no peito, como se tivesse algo fora do lugar. E no meio desse conflito, ela pensa em voz baixa dentro da própria cabeça: quem aqui está realmente quebrando promessa aqui? Para entender como Luna chegou até esse ponto, a gente precisa voltar um pouco. Voltar para antes do site, antes das denúncias, antes do poder de clicar em publicar. Luna cresceu ouvindo o pai repetir a mesma frase sempre que alguém falava com a família. Palavra é compromisso de alma. Quem promete não cumpre, vendeu a própria cara barato. Quando era criança, ela achava essa frase exagerada, parecia bronca de adulto dramático. Mas com o tempo a vida foi mostrando que o pai não estava tão longe da verdade. Mas juventude Luna era o tipo de pessoa que acreditava em todo mundo. Se alguém dizia eu juro, ela relaxava. Se alguém dizia confia em mim, ela confiava. E foi exatamente aí que começou a coleção de cicatrizes. Primeiro veio o ex-namorado, Caio. Ele dizia que estava preso num relacionamento ruim e prometia que ia terminar tudo para ficar com ela. Só preciso de mais um tempo, a situação lá em casa é complicada, mas eu vou resolver. Luna acreditou por meses, talvez anos. Cada nova desculpa vinha com um novo prometo. E cada promessa nova empurrava a vida dela para mais longe da realidade. Depois veio o ex-chefe, Marcelo, dono de uma agência de publicidade pequena, mas cheia de pose. Fica tranquila, no próximo trimestre a gente te efetiva. O aumento já está nos planos. Ela trabalhava até tarde, entregava tudo, fazia horas extras não pagas achando que era investimento no futuro. Quando chegou tal próximo trimestre, ela recebeu não um contrato, mas um tchau educado e vazio. Não é nada pessoal, é só corte de custos. Você é ótima. Quem sabe mais pra frente. Mais uma promessa indo para o lixo, e mais um pedaço de confiança indo junto. Até as amigas colaboraram para o Museu de Promessas Quebradas. Relaxa, eu nunca vou contar isso pra ninguém. Juro, é segredo nosso.
Algumas semanas depois, o segredo de Luna estava passando feliz em um grupo de mensagens cheio de gente que ela nem conhecia direito. E quando ela cobrou, ouviu aquele clássico. Nossa, foi mal, eu só comentei com uma pessoa, nem imaginei que ia espalhar. Depois de um tempo, Luna parou de rir de fases como a palavra compromisso de alma. Ela começou a pensar que promessa era só uma forma educada de mentir com um sorriso no rosto. Por fora ela ficou mais irônica, mais ácida, mais calma. Por dentro acumulava pequenas raivas dobradas como roupas velhas no fundo do armário. Foi numa noite de insônia, navegando sem rumo, que ela encontrou o site. A página era simples, quase feia, com um nome que parecia piada, mas doía. Tribunal das Promessas Quebradas. Logo abaixo tinha uma frase direta, quase agressiva. Conte aqui a promessa que alguém quebrou com você, sem nomes completos se quiser, sem filtro, sem terapia. Aqui não é consulta, é ata de julgamento. Luna começou a ler os relatos como quem abre uma revista de fofoca proibida. Tinha de tudo. Noivo que some dias antes do casamento. Pai que promete ir ao recital da filha e esquece no bar. Chefe que promete bônus, mas some com o dinheiro. Infinitas versões da mesma cena. Gente dizendo eu juro e depois fingindo que nunca falou nada. Ela sentia uma estranha mistura de consolo e raiva. Consolo porque via que não estava sozinha nesse clube de enganados. Raiva porque cada relato parecia acender de novo a memória das próprias promessas que tinham sido jogadas fora. Até que ela percebeu um botão bem simples no fim da página. Enviar novo caso. Por alguns minutos ela ficou encarando aquela caixinha de texto vazia. Era como se alguém tivesse colocado na frente dela um confessionário sem padre e sem Deus, mas com público. No fim, Luna cedeu. Escreveu sobre Marcel, o chefe, mudando alguns detalhes para não ser processada em 5 minutos. Contou como ele prometeu efetivação, como elogiava o trabalho dela e como descartou tudo em uma frase fria. Quando clicou em enviar, sentiu um frio pela coluna inteira. Algumas horas depois, já pela manhã, ela voltou ao site. O relato dela tinha comentários. Pessoas dizendo que já tinham passado por algo parecido. Gente chamando aquele chefe de monstro, de manipulador, de lixo. Luna sentiu algo que fazia muito tempo que não sentia. Validação. Ali nasceu a primeira pequena dependência. A lógica era simples. Tensão ao lembrar da promessa quebrada. Alívio ao ver estranhos dizendo ele é o errado, não você. Depois de alguns dias frequentando o site, lendo um caso atrás do outro, Luna recebeu uma mensagem interna. Você escreve bem, organiza as ideias, ajuda até a entender melhor o caso. Estamos precisando de alguém para moderar os relatos mais complexos. Topa ajudar? Era um dos administradores anônimos do tribunal, conhecido apenas pelo codinome Jui 2. Luna hesitou um pouco, mas aceitou. De repente a não era sua vítima contando a história, era alguém ajudando a decidir a gravidade das promessas quebradas. Eles criaram categorias. Promessa leve. Quando dói, mas não destrói ninguém. Promessa grave. Quando muda a vida de alguém para pior. Promessa criminosa. Quando envolve dinheiro, trabalho, saúde, coisas pesadas. No começo era só desabafo organizado. As pessoas escreviam, o site publicava, algumas histórias ganhavam comentários, outras morriam esquecidas. Mas a internet tem fome de espetáculo. E não demorou para alguém sugerir algo a mais. Imagina se a gente marca a empresa desse cara aqui e faz todo mundo ver. Um usuário respondeu rindo.
Tribunal sem punição não é tribunal, é moral de terapia baratinha. Outros começaram a aderir, pedindo boicote, expondo perfis, marcando marcas, pressionando empresas. O site começou a ganhar força. Reportagens começaram a falar do tribunal como uma arma da era digital contra a hipocrisia. Alguns casos fizeram barulho suficiente para provocar demissões, pedidos de desculpa públicos, notas oficiais. Cada vez que isso acontecia, Luna sentia uma dose de satisfação a atravessar o peito. Parecia justiça sendo feita de baixo para cima. Era uma sensação perigosa. Ela se acostumou a ler uma história de promessa quebrada e pensar quem a gente derruba hoje. Sem perceber, passou de alguém que pedia reparo para alguém que distribuía castigo. Foi nessa fase que chegou o caso de Eduardo Silveira. Um dossiê enorme, cheio de relatos e anexos, que apareceu na caixa de entrada do tribunal como se fosse uma bomba embrulhada em texto simples. Eduardo era conhecido como o rosto de um movimento de empresas éticas. Vendia livros, palestras, cursos corporativos. Falava sobre cultura saudável, respeito aos funcionários, transparência com clientes. Nas redes sociais ele aparecia abraçando a família, falando de amor e responsabilidade. Os relatos diziam outra coisa. Ex-funcionários contavam histórias de bônus prometidos e nunca pagos. Promessas de promoção adiadas por anos. Horas extras tratadas como favor que ele fazia para permitir que trabalhassem mais. E ainda havia boato de traição no casamento, sempre com alguém hierarquicamente abaixo dele. Se derrubarmos esse cara, ninguém mais vai dizer que o tribunal é brincadeira. Júri 2 estava empolgado, quase eufórico. Ele via no caso uma chance de transformar o site em referência mundial de justiça popular. Mona sentiu algo diferente nesse dossiê. É como se todas as figuras do passado estivessem concentradas em uma só pessoa. Chefe que promete aumento e não cumpre. Homem que fala bonito sobre amor, mas trai. Líder que vende um valor e entrega outro. Amiga, sinceramente, esse cara é praticamente o chefão de todos os Marcelos e Caios da sua vida. Mina, a melhor amiga de Luna, acompanhava tudo como quem assiste série de drama. Se existe lei do retorno, esse caso é o retorno com internet banda larga. Só que, ao contrário de muitos relatos do tribunal, o caso de Eduardo tinha camadas. Entre as denúncias apareciam também mensagens de pessoas defendendo o empresário. Ele me ajudou quando eu não tinha nada, pagou parte da minha faculdade, me indicou para outro emprego. Alguns diziam que ele errava sim, mas que não era o moço que pintavam. Luna, como moderadora, tinha que decidir junto com o grupo o que seria publicado, como e com que peso. Em teoria, eles tinham uma regra de ouro. Nunca vamos publicar sem checar o mínimo de evidências, senão viramos só mais um canal de fofoca. Era a promessa fundadora do tribunal. Na prática, as coisas já estavam bem mais soltas do que no começo. O crescimento rápido, o gozo pelo impacto, a necessidade de manter o público ligado, tudo isso empurrava o grupo para atalhos perigosos. Mona revisou o material de Eduardo por dias. Havia print de conversas com funcionários. Áudios em que ele parecia prometer promoções que nunca chegariam. Relatos de estagiários dizendo que ele misturava elogios profissionais com insinuações pessoais. Também havia coisas estranhas. Prints cortados pela metade, frases soltas sem contexto, acusações repetidas por pessoas diferentes exatamente com as mesmas palavras. Mona notou, mas escolheu empurrar a dúvida para o fundo da mente. Ela pensou algo simples, mas perigoso. Mesmo que algumas provas estejam esquisitas, no conjunto da obra ele merece cair. No fim, o grupo decidiu publicar um grande caso especial. Um dossiê organizado, com relatos, supostas evidências,
e um título que não deixava espaço para meio tom. O herói das promessas que nunca cumpre. Quando Luna quicou em publicar, o relógio marcava quase meia-noite. Em menos de uma hora, as redes sociais começaram a ferver. Influenciadores comentavam, gente indignada compartilhava, alguns falavam em processo, outros falavam em justiça. Essas acusações são distorcidas, tem coisa fora de contexto. Isso é um ataque organizado. Eduardo tentou se defender em vídeos curtos, com voz trêmula, mas ninguém queria ouvir explicação longa com a raiva tão quente. A cada novo post com a cara dele, o link do tribunal aparecia nos comentários como uma espécie de sentença final. Luna observava tudo pela tela, sentada no mesmo quarto escuro. Ela sentia uma adrenalina estranha, como se estivesse prestes a ganhar e perder algo ao mesmo tempo. Um lado pensava finalmente alguém grande sentindo o gosto que tanta gente sentiu por causa dele. Outro lado sussurrava: será que a gente não passou do ponto? Os dias seguintes foram um turbilhão. Empresas cancelaram contratos com Eduardo. Eventos retiraram seu nome da programação. Parceiros se afastaram em silêncio educado. A imagem do guru da ética virou piada pronta. Foi então que chegou uma mensagem prevista na caixa do tribunal. Não era de advogado, nem do próprio Eduardo. Era de um garoto de 17 anos. O nome dele era Lucas. Eu sou filho de Eduardo Silveira e eu preciso falar com vocês. Luna leu a mensagem sozinha antes de mostrar ao resto do grupo. Desde que o caso de vocês estourou, a minha casa virou um campo de guerra. Minha mãe não sai mais para a rua porque tem medo de ouvir comentários sobre a vida dela. Minha irmã menor recebeu piada na escola sobre o pai. Eu tomo chuva de mensagem de ódio de gente que nem sabe meu sobrenome direito. Não estou dizendo que meu pai é santo. Ele errou, eu sei, eu convivo com ele. Mas quem prometeu aqui que seria justo, que checaria tudo com cuidado, foram vocês. Que promessa é essa que vocês quebraram quando decidiram destruir a nossa família sem ouvir o outro lado? Cada fase entrava em Luna como se fosse um prédio empurrado devagar. Ela tentou se defender por dentro. Quis pensar: a culpa é do seu pai, não minha. Mas a defesa interna não via com a mesma facilidade de antes. Ela releu o dossiê de Eduardo com horas diferentes. Agora, em vez de procurar só o que confirmava a culpa, ela começou a buscar o que estava torto. Encontrou um print antigo, usado como prova central, que parecia incompleto. Foi atrás da versão inteira da conversa, que estava em outro arquivo, esquecido numa pasta. Na versão completa, a frase que parecia prometer promoção garantida mudava de sentido. Não era mais uma promessa fechada, era uma possibilidade com vários "se". Ainda assim, podia ser criticada, mas não era tão simples quanto a legenda que o tribunal tinha colocado embaixo. Luna sentiu o estômago revirar. Percebeu que o tribunal não só julgava promessas quebradas. Ele também editava a realidade para caber melhor no tipo de castigo que o público queria ver. Ela lembrou da frase de Júri 2 sobre checar tudo com cuidado. Lembrou da própria concordância na época, da sensação de estar construindo algo responsável. E entendeu que eles também tinham quebrado uma promessa. Não uma promessa formal, escrita, assinada, mas uma promessa de postura. Enquanto isso, as notícias sobre Eduardo pioravam. Alguns dias depois do estouro do caso, ele sumiu das redes e do trabalho. Uma amiga em comum contou para o tribunal, em mensagem privada, que ele tinha entrado numa crise pesada. Pensou em acabar com a própria vida, foi encontrado pela família e levado ao hospital a tempo. Não virou mais chat grande, mas deixou um rastro silencioso de culpa no ar. Luna passou noite sem dormir direito.
Cada relato novo que chegava ao site agora parecia menos divertido e mais perigoso. Ela começou a demorar mais para clicar em publicar. Começou a questionar as provas, a perguntar se alguém tinha ouvido o outro lado. Joey 2 não gostou muito da mudança de ritmo. Você está amolecendo. O tribunal não é cartório para carimbar documento. É ferramenta de pressão. Luna respondeu com calma, mas o conflito estava crescendo. Pressão sem responsabilidade via sua vingança com o público. Você sabe disso. Ela mesma se assustou com o que disse, porque foi a primeira vez que usou a palavra vingança em voz alta. Nina, a amiga, continuava acompanhando tudo como quem vê novela. Engraçado, né? No começo era gostoso ver quem fazia a besteira pagar, agora a conta está voltando. Você está vendo o rosto de quem está do outro lado da tela, isso muda tudo. Luna começou a lembrar de cada clique que tinha dado com leveza demais. Cada nome que o tribunal tinha transformado em símbolo de vergonha pública. E começou a se perguntar em silêncio que tipo de gente ela estava se tornando. Ela não deixou de acreditar que promessas quebradas causam estragos reais. Ela ainda sabia, na pele, como é ouvir alguém dizer eu juro e depois fingir que nunca falou. Mas também viu que usar dor como combustível para destruir outra pessoa tinha um preço. Chegou um ponto em que ela percebeu que só havia duas opções. Continuar escondida atrás do anonimato do tribunal, dizendo a culpa é deles, não minha. Ou fazer algo que nenhum justiceiro de internet gosta de fazer. Colocar a própria cara em julgamento. Numa madrugada parecida com aquela do começo da história, Luna abriu o editor do site. Em vez de cadastrar mais um acusado, ela começou a escrever sobre si mesma. Ela criou um novo caso com um título estranho e honesto. A moderadora que quebrou a própria promessa de justiça. No texto, contou sobre a própria história com promessas quebradas. Falou de Kyle, que prometeu largar o relacionamento antigo e nunca largou. Falou de Marcel, que prometeu emprego e deu demissão. Falou da amiga que prometeu guardar um segredo e espalhou. Mostrou como essas pequenas traições foram mudando o jeito dela de enxergar o mundo. Depois contou como tinha encontrado o tribunal, como se apaixonou pela ideia de expor promessas quebradas. Falou da sensação de poder, da dose de prazer em ver gente poderosa sendo cobrada em público. E então entrou no caso de Eduardo. Ela assumiu, linha por linha, as falhas do grupo e as suas. Disse que provas foram usadas fora de contexto. Admitiu que decidiu ignorar dúvidas porque a vontade de ver um grande culpado cair parecia justificar qualquer atalho. Confessou que o tribunal tinha quebrado sua promessa interna de checar tudo com cuidado. No final do texto, escreveu algo que não tinha garantia nenhuma de trazer perdão, mas precisava ser dito. Ela escreveu que tinha confundido justiça com acerto de contas. Disse que tinha usado dores reais como desculpa para distribuir castigos que talvez não tivessem medida certa. E deixou uma nova promessa, simples e de difícil cumprimento. Ela prometeu que não ia mais participar de julgamento sem dúvida. Prometeu que, se errasse de novo por querer ver alguém pagar acima da medida, aceitaria ser julgada pelos outros. Quando terminou de escrever, Luna ficou olhando para o botão de publicar por longos minutos. Dessa vez não era um clique protegido pelo anonimato confortável. Ela sabia que muita gente ia chamá-la de farta, de hipócrita, de traidora da causa. Sabia também que algumas pessoas poderiam ler aquilo e se enxergar. Ela quicou. Um novo caso tomou a página principal do tribunal. Dessa vez o réu era alguém do lado de dentro do balcão. Os comentários vieram em ondas contraditórias. Olha só, a justiceira agora quer bancar a boa moça arrependida. Sempre soube que esse site era só um bando de hipócrita fazendo pose de moral.
Pelo menos alguém aqui teve coragem de admitir que exagerou. Já é mais do que muita empresa faz. O site nunca mais foi o mesmo depois disso. Uma parte do público perdeu o encanto. Outra parte começou a usar o tribunal com mais cuidado ou simplesmente foi embora. Os administradores se dividiram. Alguns foram embora com raiva. Outros ficaram tentando reinventar o projeto. Una deu um passo além. Ela pegou o mesmo texto da confissão, adaptou algumas partes e enviou para o e-mail de Lucas, o filho de Eduardo. Eu não espero que você me perdoe, nem que a sua família aceite nada do que eu diga. Só quero assumir o pedaço da responsabilidade que é meu, porque eu ajudei a empurrar essa bola de neve. Eu também quebrei uma promessa quando disse para mim mesma que seria justa e não fui. Se algum dia o seu pai quiser falar, estou disposta a ouvir sem publicar nada em lugar nenhum. Ela enviou a mensagem sabendo que talvez nunca tivesse resposta. Mas às vezes a única forma de seguir em frente é aceitar que o castigo não está na mão da gente. Está no jeito como a gente vai carregar o próprio erro. Eduardo reapareceu em público muitos meses depois, mais abatido, menos performático. Não fez um grande discurso de perdão, não citou o tribunal, não chamou ninguém de algoz. Ele apenas disse, em uma entrevista calma, que tinha falado com pessoas importantes e que estava tentando arrumar o que ainda dava para arrumar. Luna assistiu à entrevista em silêncio. Não torceu por uma redenção cinematográfica, nem desejou que ele fosse destruído de novo. Ela entendeu que, muitas vezes, não existe final perfeito, só a gente tentando fazer um pouco melhor depois de destruir muita coisa. E é aqui que eu voto pra você. Lá do começo da nossa conversa. Se existisse um botão na sua frente agora. Um botão que prometesse fazer a pessoa que te traiu sentir exatamente o que você sentiu. Sem juiz, sem advogado, sem ouvir o outro lado. Você ainda teria coragem de apertar? Porque promessas quebradas destroem mesmo. Elas mexem com a cabeça, com o bolso, com a autoestima, com a fé nas pessoas. É normal querer ver quem causou isso sofrer um pouco. Mas quando a gente vira juiz absoluto, com plateia, likes e aplausos, é muito fácil atravessar uma linha invisível. É quando justiça vira só vingança com roupa bonita. E, sem perceber, a gente acaba parecendo demais com quem a gente jurou que nunca seria. Talvez a verdadeira justiça comece quando a gente aceita duas coisas simples e muito desconfortáveis. A primeira é que todo mundo deve alguma coisa a alguém. A segunda é que, antes de jogar alguém no fogo público, a gente precisa olhar no espelho e perguntar que promessas eu também já quebrei. Se a história de hoje te cutucou, ótimo. Porque a ideia aqui não é só servir fofoca pesada para você dormir feliz achando que o problema é sempre o outro. A ideia é misturar um pouco de ovo nesse monte de espinho e ver se alguma coisa brilha dentro de você. Se você chegou até aqui, de verdade, obrigado por ouvir até o fim. Isso mostra que você aguenta olhar para a sujeira da humanidade sem sair correndo, e isso já é um tipo de coragem. Se essa história mexeu com você, dá o like agora, porque isso ajuda muito o canal a continuar existindo. Se ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa as notificações para acompanhar as próximas quedas, culpas, arrependimentos e pequenos acertos de caminho. Deixa também seu comentário contando que tipo de promessa quebrada mais te marcou na vida. Pode ser uma história sua, próximo ou só uma reflexão. Eu leio tudo com carinho, mesmo quando dói um pouco. Se você quiser apoiar o canal de um jeito mais direto, dá uma olhada no código QR que aparece ali no canto inferior direito do vídeo. Ou usa o link na descrição. Lá você encontra as formas de fazer uma doação e ajudar o Ouro e Spins a continuar cavando dessas histórias. Na descrição também tem links para outras séries totalmente diferentes deste vídeo. São histórias com temas e formatos distintos, mas todas com essa mesma vontade de entender por que a gente é tão complicado. Por hoje eu fico por aqui.
Cuida das promessas que você faz e das sentenças que você distribui na sua cabeça. Eu te espero no próximo episódio do Ouro e Espios.